Agora nós vamos conhecer as arrow functions. Elas são funções que a gente escreve de uma forma mais simplificada. Elas podem ser ainda mais úteis quando a gente tem apenas uma linha. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma função soma, e vamos colocar aqui para ele somar A e B. Eu vou colocar aqui resultado, vou colocar aqui A mais B, e daí vou colocar aqui return resultado. Essa daqui é uma função tradicional. Agora, se a gente fosse criar exatamente essa função com arrow function, ela ficaria dessa maneira. Eu vou declarar aqui a soma, e daí a gente colocaria aqui A e B, né? Na verdade, recebe aqui, né? A e B. A gente vai colocar o sinal de igual e o sinal de maior. Então veja que ele forma uma setinha, por isso arrow function é uma função de seta que a gente chama, né? A gente abre chaves aqui e a gente vai colocar exatamente o mesmo conteúdo. Bom, como você pode ver, não mudou muita coisa, né? Parece até que ficou um pouquinho maior, só que dependendo das circunstâncias, começa a ficar mais interessante. Olha só, aqui a gente colocou 2 parâmetros, mas se eu tivesse apenas um parâmetro, vamos colocar aqui uma função que dobra o número. Vou colocar aqui então uma função chamada dobrar, que vai basicamente receber um número e multiplicar ele por 2. Então veja aqui na arrow function, como a gente só tem um parâmetro, quando a gente está trabalhando com arrow function e a gente só tem um parâmetro, a gente não precisa colocar aqui o parênteses. Então veja, já começou a ficar um pouquinho menor. Outro detalhe aqui é que a gente não precisa aqui salvar esse resultado. A gente poderia simplesmente colocar aqui, retornar aqui direto essa conta, certo? Então vamos fazer o mesmo aqui na arrow function. Vou colocar aqui simplesmente o número vezes 2. Só que na arrow function, quando a gente só tem uma linha, a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode colocar tudo aqui. E daí a gente não precisa mais do return e nem das chaves. E também não vai ter mais, então, nem chaves e nem o return. Quando a gente tem, então, só uma linha na arrow function, ele fica muito mais simples. Porque automaticamente ele vai saber que o que a gente escreveu aqui pertence ao corpo ali da função e automaticamente ele vai retornar o valor resultante aqui da operação que a gente escreveu. Então a gente não precisa mais de return. Então veja que quando a gente tem uma operação muito mais simples, como essa função aqui que a gente escreveu, escrever aqui como uma função normal pode ficar um pouquinho grande, e como a arrow function, ela fica muito mais simples. E mais para frente, nos módulos mais avançados, você vai ver que a gente vai utilizar demais a arrow function ao invés de ficar declarando funções. E não se esqueça que os exercícios e desafios de código para você fazer direto no navegador, para você fixar o que você aprendeu aqui, estão lá no Open Challenge. O link está aqui na descrição do vídeo.